Vamos continuar nesse assunto, a gente vai entender melhor agora esse cenário em torno dos combustíveis com a professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Virgínia Parente. Oi, Virgínia, obrigado por nos atender neste domingo. Bom dia. Bom dia a você, Daniel, e também a Nicole. Falando em defasagem, que comentamos há pouco, é grande a defasagem dos combustíveis, ou seja, tem mais aumento vindo? A defasagem não é grande, mas ela preocupa, porque ela pode se acumular com a próxima e vir realmente um novo aumento. Mas a questão de fundo é que realmente os combustíveis estão pressionando muito a inflação. Mas a Petrobras é uma empresa estruturada como empresa. Então é difícil que um dos sócios obrigue os outros a fazer favor. E nessa questão do diesel, no fundo, os estados deram um chapéu no presidente, porque eles não podem abrir mão de uma receita que é muito importante para eles a troco de nada. Então, não houve nada em troca, não é? Eles conseguiram, na verdade, dar uma driblada aí. Disseram assim, vamos unificar. Os estados devem unificar as alíquotas de ICMS. E aí, o que eles fizeram? Unificaram, mas cada um dá o seu desconto variável a depender das suas necessidades. Então, no fundo, não deve mudar muita coisa. O que seria preciso ser feito seria uma negociação, um alongamento, por exemplo, da dívida dos estados, para que eles tenham realmente uma folga para abrir mão desse ICMS e, com isso, contribuir um pouco mais para a população que está realmente sofrendo bastante com o preço muito elevado dos combustíveis. Professora, a gente teve então essa decisão, do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido do governo justamente para derrubar essa questão do ICMS, que tinha sido aprovada pelo Congresso, se eu não me engano, no mês de março desse ano. E agora com essa decisão do ministro André Mendonça, tudo isso ainda precisa ser votado no Supremo, mas se isso se mantiver, se a decisão dele for adotada também pelos outros ministros, como é que fica a questão do preço dos combustíveis? Vai ter algum impacto de fato para o consumidor? Olha, o principal impacto que há de vir dos combustíveis é a nossa situação interna melhorar. Do ponto de vista econômico. Se o Brasil ficar mais seguro, se o Brasil ficar mais estável, mesmo em épocas de eleição, as pessoas que têm recursos e as empresas não vão procurar o dólar e quando aumenta a demanda por dólar, o dólar dispara. E como o petróleo é cotado em dólar no mercado mundial, isso vai acabar se refletindo aqui. Então, assim, a ideia é, mesmo que haja algum tipo de ação nesse sentido, de segurar o diesel, que é só um pedacinho de uma conta bem maior, o reflexo disso não deve ser muito grande. Professora, a guerra na Ucrânia fez vários países acelerarem o processo de transição de energia, buscar alternativas. No Brasil, esse momento também de um dólar mais caro, de energia mais cara, até para o próprio consumidor, isso a gente acompanha há muito tempo. E a gente tem um recurso natural rico, aqui no Brasil. Isso, de certa forma, a senhora avalia que pode acelerar o Brasil? A gente está atrasado nesse ponto, precisa aproveitar esse momento para investir mais em uma fonte alternativa? Sim, a Europa... Não apenas só por causa da guerra, mas antes, porque a Rússia fazia muita pressão sobre os países, em relação ao gás que ela oferta para a Europa. Então, ela dizia do tipo assim, Inglaterra, você não quer pagar o que eu desejo, eu mando mais gás para a Alemanha. Alemanha, você não quer pagar o que eu quero, eu mando mais gás para a Itália, para a Turquia, que são países, esses que eu citei, que dependem muito do gás e dos provimentos da Rússia. Agora, com esse corte na Rússia, o que acontece? Os países da Europa não querem ficar consumindo o gás russo para não ter que pagar a Rússia e a Rússia receber recursos durante o momento de guerra com a qual eles discordam. Então, eles estão tentando, a todo custo, não depender do gás russo. E também a Ucrânia está fazendo também a sua pressão, que é não deixar passar todo esse gás pelos seus gasodutos para mostrar também para reduzir as possibilidades de recursos para a Rússia. Bem, a Europa já há muito tempo, por conta desse tipo de negociação regional, continental, vinha fazendo esse esforço. Claro que com a guerra isso acelera não só lá, mas aqui.
Mas é importante que os telespectadores saibam que uma mudança de matriz é alguma coisa que leva tempo. Se a gente quiser parques eólicos, mais parques eólicos, eles não vão ficar prontos em 6 meses. Eles não vão ficar prontos em 2 meses durante a guerra. Também entuchar muitos parques solares também não vai ser uma solução. Mas o que a gente pode realmente fazer é reduzir a demanda, por exemplo, por óleo combustível de termoelétricas. Não é? Isso já vem sendo feito porque os reservatórios estão altos e, com isso, há menos pressão sobre o consumo de petróleo no mercado doméstico. E, claro, com os preços altos, as famílias, as empresas, todas de combustíveis altos, de um modo geral, todas vão racionalizar os seus percursos, vão botar mais logística no uso para reduzir o consumo e não haver tanta pressão no custo final. Professora Virgínia, a senhora tinha falado agora há pouco que é preciso uma estabilidade aqui no Brasil, né, para que esses preços possam cair. E o Dani citou muito bem essa questão também da guerra na Ucrânia. O cenário internacional também está impactando, ou pelo menos impactou, nessa alta do preço dos combustíveis. É preciso uma melhora também no cenário internacional? A gente também depende de uma resolução nesse conflito? Ou é realmente só essa questão interna? Não, é uma questão, sobretudo, externa, agravada por nossas circunstâncias internas, não é? De volatilidade, de instabilidade da democracia. Quando os investidores, quando as pessoas que têm recursos não sabem o que é que vai acontecer durante as eleições, vai ter um tumulto, não vai ter um tumulto, elas adiantam suas remessas de recursos para o exterior. Eu sou uma empresa estrangeira no Brasil, vou precisar enviar os lucros, não em moeda local, porque não querem aceitar reais, querem aceitar moedas fortes. Então, existe uma procura por moedas fortes, o dólar, o euro e outras, não é? Então, essa pressão por conta da instabilidade, ela ocorre e ela acaba sendo transmitida, há uma maior procura por recursos externos e tudo que é mais demandado fica mais caro. Se o ambiente interno ficar mais tranquilo, pelo menos o dólar, a desvalorização do real frente ao dólar não ocorre. E aí, isso daí suaviza os aumentos internacionais por conta da guerra. Mas a retirada de um naco importante de oferta mundial de petróleo faz com que haja uma espécie de squeeze, um aperto, e como tem a escassez, tem o aumento do preço do petróleo. Tem gente que não consegue passar. Vários países, não é? E neles várias empresas e várias pessoas não conseguem reduzir suas viagens, não conseguem reduzir o seu consumo energético e pagam qualquer preço. Então, não é um preço atrelado ao custo, é um preço que está respondendo ao momento de escassez, porque o custo pode até ter continuado mais ou menos parecido, você extrair o petróleo de poços de petróleo. O problema é que tem muita gente dizendo tem pouco e eu pago mais. E aí acaba tendo um impacto muito grande sobre o preço internacional, mesmo em dólares. E se a nossa desvalorização piora a situação, nós temos responsabilidade sobre isso e sobre isso nós podemos atuar. Além da questão do fundo de estabilização para evitar as volatilidades de curto prazo, que perturbam muito a economia. É melhor que as mudanças de preço sejam mais suaves, sejam mais espaçadas. E professora Virgínia Parente, professora de Energia e Ambiente da USP, muito obrigado por conversar conosco aqui neste domingo na CNN. Um grande prazer conversar com a Nicole e com você, Daniel. Até uma próxima.